Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Professor Bartô e o tema da aula de hoje é divisão de polinômio, método da chave pelo algoritmo de Euclides. Tudo bem, gente? Então acompanhe comigo os slides para vocês perceberem a definição. A divisão de polinômio pelo método da chave ou algoritmo de Euclides é a divisão de polinômio de px, chamado de dividendo, por outro polinômio não nulo, dx, chamado de divisor. E a operação através da qual determinamos os polinômios quociente de x e o resto de x, chamados respectivamente de quociente e resto, de maneira que se verifique duas condições abaixo, tá? Então acompanhe aí que nós temos no primeiro caso a p de x semelhante ou equivalente ao quociente de x vezes o divisor mais o resto. Tudo bem, gente, até aqui? E aí vale ressaltar que esse método da chave vocês já viram já lá no ensino fundamental, quando vocês começaram a estudar sobre divisão. Tudo bem? Então é bem similar e vocês não terão dificuldade em usar esse método. A segunda condição é que o grau do resto ele é menor que o grau do divisor. Ou ainda, quando o meu resto for equivalente a zero, a divisão é chamada de exata. E dizemos que o p de x é divisível pelo divisor de x. Então, vale ressaltar lá, né, quando vocês estudaram na divisão na educação básica, quando vocês tinham um divisor, né, e quando vocês faziam toda a operação de divisão, quando no resto dava zero, então se dizia que vocês tinham uma divisão exata. Tudo bem? E aí aqui é da mesma forma quando nós vamos tratar de divisão de polinômio. Tudo bem, gente? Então nós vamos exemplificar como ficaria esse algoritmo de Euclides. Então percebam que nós temos uma p de x, a chave da divisão, né? O dividendo, e abaixo da p de x nós temos o resto de x. E abaixo do dividendo nós temos o quociente de x. Isso implica dizer que o meu polinômio p de x equivale ou é equivalente, né, ao quociente de x vezes o dividendo de x mais o resto. Vamos ver isso na prática? Então acompanhe comigo o exemplo que está proposto aí. Calculamos o quociente e o resto da divisão de uma p de x. E aí nós temos esse polinômio de quarto grau, tudo bem? Ele é descrito menos 3x elevado à quarta potência, mais 6x elevado à quinta potência, mais 2x ao quadrado, menos 2x, mais 8, dividido por, que nós vamos dividir pelo dividendo de x, que é outro polinômio de grau 2. Ele é descrito por 2x ao quadrado, mais 1 e menos 3x. Então percebam que nós vamos dividir a p de x por d de x. Ou seja, esse polinômio de grau 4 dividido por esse polinômio de grau 2. Então vamos proceder como lá pelo algoritmo de Euclides. Então ficará da seguinte maneira. Primeiro nós devemos verificar os polinômios se estão ordenados segundo as potências decrescentes de x, ordenamos os termos, se necessário, e completamos os polinômios que não tiverem nele, né, caso falte algum termo. O segundo passo é como o p de x, o polinômio de x e o dividendo de x, não estando ordenado e o p de x é incompleto, então devemos escrever, então nós devemos completar isso, tá? Então observe lá a p de x, que ela tem a falta do grau 3, certo? Estão acompanhando direitinho? Então nós vamos ter que completar, tudo bem?
Então ela ficará 5x elevado à quinta potência menos 3x à quarta mais 0 vezes x ao cubo. Então ele apareceu e o elemento que estava faltando. Mais 2x ao quadrado menos 2x mais 8. Dividido por 2x ao quadrado mais 1 menos 3x. Lembraram da divisão? Então nós vamos proceder da mesma forma como vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Tudo bem? Então nós vamos agora dividir o primeiro termo da P de x pelo primeiro termo da D de x, que é o divisor, dividendo, encontrando o primeiro termo do quociente. Ou seja, gente, nós vamos pegar 6x à quinta potência do polinômio e dividir pelo primeiro do dividendo, que é 2x ao quadrado. E aí, vocês percebam que aqui é bem simples a divisão. 6 dividido para 2 é 3. E aí, como nós temos variável e elas são iguais, você repete a base e aí subtrai os expoentes. Lembram da regra lá da potência? Quando houver divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Então, da mesma forma, vai proceder aqui na divisão de polinômio. Tudo bem? Então, nós teremos multiplicado 3x ao cubo por d de x. E subtraindo o resultado de p de x, encontramos o primeiro resto parcial, tá? Não é a resposta. Ela é parcial, esse resto. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Quando você for dividir todo o polinômio por 2x ao quadrado, nós vamos ter aí no resto, abaixo do polinômio, a seguinte descrição polinomial. Menos 6x elevado à quinta potência, mais 9x à quarta, menos 3x ao cubo. E aí percebo que nós vamos operar termo a termo, e aí nós teremos o seguinte resultado. O 6 menos 6 dá 0. Então, esse primeiro termo, ele vai desaparecer. E aí nós vamos para o segundo termo. Menos 3 mais 9 é 6 positivo. E aí repete-se a variável. Tudo bem? 0 menos 3 é menos 3. Repete-se aí o termo, a variável. E o restante não tem como operar, então vou só repetir. Mais 2x ao quadrado, menos 2x, mais 8. E aí ela nos dá um novo polinômio. E aí nós vamos dividir todo esse polinômio pela d de x, novamente lá em cima na chave. Tudo bem? E aí nós vamos ter a seguinte situação novamente. Acompanha aí. Dividindo termo a termo, nós vamos ter um resto. E esse resto será menos 6x à quarta, mais 9x ao cubo, menos 3x ao quadrado. E aí, fazendo as operações termo a termo, você vai perceber que o 6 menos 6 vai zerar, então ele vai ficar fora, ele vai ser anulado. E aí, o x ao cubo fica menos 3 mais 9 dá 6, repete a parte literal aí. Da mesma forma, de x ao quadrado, são termos semelhantes, eu faço a subtração, então ficará menos x ao quadrado. Os demais termos não tem como operar, então vou só repeti-los, tudo bem? E aí vai me dar um novo polinômio. E esse novo polinômio, ou esse resto da divisão, eu vou novamente dividir pela d de x lá na chave. E aí ela ficará da seguinte maneira, acompanhe no slide, tá bom? Fazendo o quociente 3x vezes a d de x, nós vamos encontrar o seguinte polinômio. Menos 6x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 3x. E aí, novamente, a gente vai subtrair termo a termo. Vocês percebam que 6x menos 3 menos 6x ao cubo, desculpa,
vai ser zero, então vai se anular. Então não vai aparecer mais. O menos x ao quadrado mais 9x terá como resultado 8x ao quadrado. Da mesma forma, no termo na parte literal x, menos 2x menos 3x, repete o sinal e soma. Então ficará 5x e a parte independente mais 8 repete que não tem como fazer a operação aí. Tudo bem? E aí vai me dar um resto que, por sua vez, é um novo polinômio. 8x ao quadrado menos 5x mais 8. E aí, novamente, a gente vai encontrar um quociente onde possa subtrair esse resto. Tudo bem? Então, ela ficará da seguinte maneira. Acompanhe comigo aí o slide, tá? Para não se perder. O novo quociente será o 4. E aí você vai multiplicar pelo d de x, ou seja, o 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Então você vai multiplicar termo a termo. E aí nós vamos ter um novo polinômios para subtrair o resto do polinômio anterior. Então ficará esse novo resto da seguinte maneira. A subtração de 8x ao quadrado menos 8x ao quadrado é 0. Menos 5x mais 12x dá 7x. E 8 menos 4 é 4. E aí, gente, nós temos um resto 7x mais 4. Então, percebam que esse resto ele tem grau menor que o dividendo. Então, a gente já para essa conta de divisão de polinômio por aqui, que aí nós já temos um resto. E aí vocês percebam que a gente não vai conseguir concluir até o finalzinho dessa divisão quando for zero. Tudo bem? Pessoal, então aqui vocês percebam que o grau do R4, ou o resto dele, é menor que o grau do dividendo, lá em cima na chave. Então o processo está acabado. Então nós temos um quociente que é o 3x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 4. E um resto, 7x mais 4. Pessoal, essa aula, eu vou pedir a vocês que façam as atividades complementares lá da plataforma Eduque, para vocês praticarem, tirarem as suas dúvidas com o seu professor. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, reveja essa aula passo a passo, veja os procedimentos matemáticos que foram realizados nessa divisão de polinômio e aí se aprofundem, tudo bem? A aula de hoje foi sobre divisão de polinômio, utilizando o algoritmo de Euclides. Até a próxima, bons estudos e boa aula!